Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Les Miserables, Os Miseráveis de 2019. E você já sabe, vem comigo. Miseráveis não é adaptado do livro clássico do Victor Hugo, mas ainda assim é um texto incrível. Ele vai contar a história de um novo policial que chega ali para fazer parte de um esquadrão de polícia, né, da BAC. Tá? Esse policial é o Stefan e ele é chamado pelo seu sargento Chris de Graxa. Né? Justo no primeiro dia já ganha esse apelido tosco. E a BAC ela é um anticrime, né, um esquadrão anticrime que tem um trio de personagens que roda ali as cidades, né, a cidade ali na França e os bairros das comunidades onde tem muito crime. E eles são um trio de policiais. O sargento Chris, que é um cara que a gente vai notar que ele é um cara escroto, sem escrúpulos. O Graxa é um cara super correto, super dedicado, interessado. O Guada, que é o único negro do grupo, é um cara que a gente vê que tem um escrúpulo e uma moral meio tendendo para o do sargento, né? Porque eles já estão há muito tempo trabalhando juntos. Então, assim, a partir do momento que esse personagem, o Graxa, ele chega, os parceiros dele vão mostrar para ele como é a comunidade ali da periferia e do crime. Outra coisa, a gente vai ser apresentado pelos três personagens, que é o Chris, o Guada e o Graxa, numa batida de polícia em que o Chris, o sargento, se gaba por passar a mão em meninas menores de idade, enquanto o Graxa fica enojado e tenta amenizar aquela situação e tirar o seu chefe de esquadrão dali o mais rápido possível para evitar mais problemas com as meninas, evitar que ele continue assediando as meninas. Porém, o sargento já vê que ele é um personagem, né, que ele é uma pessoa totalmente, que ele é totalmente uma pessoa correta, né? Assim como quando eles têm uma abordagem errada, ele pede desculpa e o sargento fica puto porque ele está pedindo desculpa porque ele errou. E o sargento diz que ele não deve pedir desculpa porque é ali quem manda eles. Então, assim, a gente vai vendo que é uma podridão entre esses personagens, o Guada e especialmente o personagem do sargento Chris, né? Nessa cidade, passando pelas gangues, né, pelo setor comercial ali, né, uma mini feira ali, meio Santa Efigênia, né, meio 25 de março. E ele vai conhecendo vários grupos de pessoas que comandam ali as áreas, os árabes, né, o pessoal dos ciganos, porque os ciganos já estão com um problema e os policiais querem tentar resolver esse problema, porque um circo é comandado por esses ciganos e um leão, um bebê leão, some do circo. E eles acham que foi os negros, né, ali que roubaram esse bebê leão. E vão confrontar os negros sobre isso. E os policiais ali, o trio da BAC, vai tentar impedir. E consegue e promete que vai achar o leão para não dar mais confusão e evitar mortes e conflitos e guerra entre as gangues. Tá? O interessante é que esses policiais eles também tentam de todas as maneiras
evitar essas confusões, né? E a gente vê isso nesse momento, né? Ao mesmo tempo que a gente também segue o Buzz, que é um menino que tem um drone, e um outro garoto chamado Issa, que é quem pegou o leão. Tá? E a gente vai seguindo essa comunidade, né, esses personagens, sempre com um ponto de vista um pouco mais ligado ao trio da polícia. Com isso, eles saem para procurar esse leão, né, esse bebê leão, e as confusões vão cada vez mais aumentando a partir de que eles conseguem ir achando o paradeiro desse bicho e quem pegou esse bicho, né, esse animal do circo. O filme vai traçar de maneira intensa, intrigante, um panorama sobre a sociedade francesa, né, olhando ali para essas pessoas mais pobres, essas pessoas que trabalham com o crime, para os jovens, né, e pelas gangues, além de também mostrar os policiais, né, tudo o que eles fazem para conseguir as informações, tudo que eles conseguem para conseguir realizar, né, os seus trabalho de maneira correta e incorreta, de maneira certa e não certa. Logo mais, as coisas vão piorar, a situação vai ficar cada vez mais intensa e o filme vai continuar mostrando essa narrativa dos policiais sendo violentos, abusivos, racistas, né? E como isso é uma coisa recorrente ali naquelas comunidades da França, né? Daquelas comunidades dos pobres, das gangues, né? E como esses policiais poderiam ter uma atitude um pouco melhor, sendo mais educados e menos ruins na forma de lidar com esses cidadãos, né, que mereciam algo melhor. Porém, a polícia sempre diz que essa é a única maneira de tratar essas pessoas. Né? Se não for tratadas assim, a situação vai piorando. Né? Os personagens vão ficando, né, a sociedade vai ficando um pouco mais difícil. Ele mostra de maneira universal como é o funcionamento dessa polícia nessa sociedade e como isso acontece em vários lugares, não só na França, como em vários lugares. Na verdade, ele não mostra isso, mas o relato dele mostra que isso é muito real em vários lugares do mundo. Além disso, o filme questiona o policial negro, né, o Guada, porque ele também é abusivo, racista, né? Ele é essencialmente racista na sua essência, ele se torna racista ou é o acaso do momento, né? Porque em algum momento ele vai fazer um ato em que ele poderia ter se contido e não se conteve e ele é contestado pelo seu parceiro Graxa, né? Então, isso também é bem interessante, é um momento muito importante do filme, é uma das cenas mais importantes, esse questionamento, né, por que ele agiu daquela maneira, né, ele é um negro tratando mal os negros, sendo racista, né, sendo muito mal como policial e ser humano. É uma guerra cultural, às vezes, entre polícia, né, e pobres, polícia e bandidos. Né? Como que eles têm que lidar com essa situação? Parece ser uma guerra já perdida, parece não haver solução. O Miseráveis, ele é que nem o filme Atenas, um belo filme político que não faz política. Tá? Ele tem as suas ideias e suas narrativas, ele conta um relato muito atual, muito universal,
boa parte da polícia trata os pobres nas comunidades de maneira péssima, e ambos têm a linguagem do filme semelhantes. Tá? Muita câmera na mão, muita close, muito planos fechados, a intensidade dos personagens, da história, da situação, também ganha com essa câmera na mão, com a sua forma de levar os personagens, de segui-los nos ambientes. Tá? A situação de como eles vão ficar na história, né, é sempre relacionado ao abuso dos policiais, à violência ou ao escândalo, né, do fascismo enganando os policiais, né, enganando a sociedade. Eles são filmes, né, o Atenas e Os Miseráveis, um filme co-irmãos. Até porque o Lady Lee é o roteirista do Atenas e é o diretor dos Miseráveis. Então eles têm basicamente a mesma essência, né, a mesma ideia. A câmera na mão me incomoda um pouco, mas nesse filme ela está muito bem utilizada, assim como no Atenas. Né? E dentro dessa história, né, ela dá um alento àquela comunidade, àquelas pessoas, àquela situação na história. Né? E aqueles três patetas, bandidos, não, policiais, que, né, tentam e fazem muitas merdas. Né? O Graxa tenta fazer a coisa certa, mas parece que está fadado a sucumbir, né, dentro do esquema entre o trio de policiais ali dentro da sua guarnição com os seus parceiros. A intensidade na atmosfera, né, na câmera, na narrativa, no roteiro, mantém o ritmo forte o tempo inteiro, né, marcante, bem interessante. Né? A gente sente que algo errado vai acontecer em algum momento, ficamos tensos o tempo todo. O roteiro dos Miseráveis é mais completo do que o roteiro do Atenas, por exemplo. Né? Não tem furos nem deslize, como o outro tem um detalhezinho ali que me incomodou bastante e não dei a nota máxima para ele. Porém, já o Atenas ele tem uma imagem muito mais forte por causa da sua fotografia, o show de pirotecnia por causa da guerra entre fogos, bombas, luzes, né, tiros, né, os planos sequências. Então aquele filme tem uma fotografia um pouco mais caprichada, mesmo com a câmera na mão. Né? E eu gosto de comparar os dois porque eles são esses co-irmãos, né? Falam de bandidos, sociedade, pobres, gangues. Então eles têm essa mesma alma, né? Esse mesmo escopo. Com Atenas disponível na Netflix e Los Miseráveis no HBO, vocês podem fazer o que eu não fiz, que é assistir uma sessão dupla com os dois. Né? Eu começaria pelo Miseráveis, depois eu terminaria com Atenas, pela questão da ordem cronológica. E do jeito que o Atenas termina, do jeito que o Miseráveis termina, dá para pensar que o Atenas é quase a mesma história. Assim, quase uma continuação, digamos assim. É uma sessão dupla incrível que eu recomendo muito. É uma realidade da França com as gangues, com a violência social muito triste. Mas não é uma violência só da França. Né? Isso é universal. Infelizmente, é o acaso do universal do nosso planeta, dos nossos principais países. É essa sofrência com gangues, polícia violenta e sociedade perdida. O único defeito desse filme talvez seja a câmera na mão, mas não me incomoda. Então eu digo para vocês que esse filme é uma obra-prima. Ele é marcante e ganhou muitos prêmios lá fora. E vocês podem agora assistir. Tá bom? Conta para mim se vocês já assistiram Os Miseráveis, se vocês já assistiram Atenas, se vocês vão fazer uma sessão dupla. E não deixe de se inscrever aqui em cima no canal. Um grande abraço para vocês. Tem também aqui o sinetinho do canal. Um abraço.